eu vou começar o encontro de hoje. A gente vai discutir a obra O Diabo Enamorado, né, do Jacques Cazotte. Conforme a tradução pode ser Os Amores do Diabo, ou O Diabo Amoroso, né? Em francês seria o mais próximo, seria O Diabo Amoroso, né? Mas a tradução que eu tenho é essa daqui, O Diabo Enamorado, né? E, eu mandei em PDF para vocês uma tradução que aparece Os Amores do Diabo. E nessa tradução que eu mandei para vocês, tem um prefácio, né? Que é do Gerard de Nerval, ou Gerard de Nerval. E aqui aparece como pós-fácio. Esse Gerard de Nerval é o autor de uma outra obra, que também é considerada fantástica, também é estudada pelo Todorov, que é essa daqui, ó, a Aurélia, né? Certo? Bom, mas por que que a gente escolheu ler esse livro, O Diabo Enamorado, né? Ó, eu vou fazer uma rápida apresentação, né? Falando também por que que a gente, por que que a gente escolheu, né? Essa obra. E daí depois a gente troca ideias como sempre, né? E também converso sobre como vai funcionar o projeto esse ano, algumas ideias que a gente teve, né? Mas vamos começar pela obra propriamente dita. Então, eu fiz algumas anotações aqui, né? A partir da do pós-fácio, né? Ou prefácio, dependendo da edição, né? Então, assim, o romance, né? Ou novela, é de 1772, né? E o autor viveu nesse período aqui, 1719 a 1792. Então, de certa maneira, por alguns críticos, essa obra é considerada o primeiro romance fantástico, né? Ou a primeira narrativa fantástica, né? E a gente pode pensar um pouco no motivo, né? E o Todorov, na obra dele, né, a Introdução à Literatura Fantástica, começa a definição da introdução à definição do fantástico, que é o capítulo 2, falando sobre essa obra, O Diabo Enamorado. Então a gente pode pensar, por exemplo, como referência, né, que muitas vezes o Hoffmann, o autor daquele conto que a gente leu, O Homem de Areia, O Homem da Areia, né, muitas vezes ele é considerado um dos precursores do fantástico, né, mas o conto dele é de 1817, né, então já é de algumas décadas na frente, né. Bom, que acontece assim no contexto de surgimento do Diabo Enamorado, né, da obra, que tem a ver com a característica da obra e do autor, né? A gente está em pleno iluminismo, né? Ou seja, aquele movimento cultural, filosófico, né, que propõe que o homem se liberte do poder exercido pela religião, né, e que ele siga a racionalidade, né? Isso é o iluminismo, né? E em contraposição ao iluminismo, a gente tem o misticismo, né? E outra coisa que acontece na época é a Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa, o que que é? A Revolução Francesa é basicamente é a, é a mudança de poder político da classe dos nobres, né, para a burguesia, certo? Ou seja, a Revolução Francesa vai contra o poder monárquico, né?
E o Cazotte, por sua vez, ele vai ser místico e monarquista, ou seja, ele vai se colocar em oposição à, à corrente da época, né, a corrente mais progressista na época dele. Bom, então ele aqui alguns dados a respeito da vida dele, né? Ele vai nascer nessa localidade chamada Dijon, na França, né? Vai estudar em colégio de jesuítas. Daí ele se forma em direito e se torna escrivão-mor da Marinha. E vai servir numa ilha que se chama Martinica, que é uma ilha do Caribe, e até hoje faz parte do território francês, né? Embora esteja na América Central, é considerado um território francês. Daí, em 59, ele retorna à França. Na década de 60, ele se casa, tem filhos. E depois, ele escreve, mesmo antes de ir para ele já escreve, né? E ele continua escrevendo depois, mas dentre as várias obras dele, a principal é O Diabo Enamorado mesmo, né? Aí naquele prefácio do Nerval, ele vai falar assim, que quando ele escreveu O Diabo Enamorado, ele era completamente leigo com relação às correntes místicas, né? Para ele, isso daqui não era uma fé que ele professasse, né? Então, ele escreve a obra e faz referência a essas questões do misticismo, mas sem ter ter conhecimento de fato, né? Só que um sujeito aparece lá e considera que ele acredita que ele fosse um iniciado, né? Em alguma ordem mística, né? Ou ocultista, né? Ou alguma coisa desse tipo. E daí ele não reconhece uns determinados sinais, né? Dessa ordem. Daí o sujeito fala: bom, você não é iniciado, então. E ele diz que não, o Casote, né? Daí esse sujeito vai colocar o Casote em contato com essa ordem e ele vai acabar sendo iniciado depois de ter publicado a obra dele. Ele vai se tornar adepto dessa doutrina do Martinet Pasquali, que bom, tem bastante informação a respeito desse sujeito, né? Tem a ver com maçonaria, tem a ver com ordem da teosofia, esse tipo de coisa, né? Eu não sei, eu não conheço muito esse tipo de coisa, mas o que importa é que se a gente lê o Todorov, por exemplo, Todorov vai dizer assim, o, o sobrenatural existe somente na linguagem, né? Enquanto que os críticos do fantástico posteriores ao Todorov vão dizer não, o sobrenatural existe na cultura, né? Se não existe na realidade, é um dado cultural, pelo menos, né? Bom, o Casotti, sendo monarquista, ele vai morrer guilhotinado, né? Em 1792 e o pós-fácil vai falar sobre essa execução dele também, né? Então, a grande relevância, né, dessa obra é essa daqui. Ela é considerada o primeiro romance fantástico, né?
e ela expressa essas questões que fazem parte do contexto histórico, né? Ou seja, de uma oposição entre a racionalidade e o misticismo, né? Também no aspecto político, é uma espécie de, no caso do Casotti, né? No aspecto político, é uma espécie de conservadorismo, né, do autor, né? E outra coisa também que é interessante é o fato de autores como o Nerval escreverem sobre o Casotti e essa obra, O Diabo Enamorado, e também o Borges, né, o Jorge Luis Borges. Também tem uma nota aqui do Borges na contracapa dessa edição que eu tenho aqui, né? Então, assim, agora uma coisa que a gente pode perguntar, né? A, sobre a impressão de leitura, né? Que alguns falaram, é bastante. Eu consegui ver tudo o que o Todorov aponta como sendo fantástico, né? E daí, assim, pelo que eu entendo do Todorov, ele diz assim que o fantástico surge no romantismo, né? E não é por acaso que surge no romantismo, né? Então eu posso jogar essa questão para vocês. Em primeiro lugar, por que será que surge no romantismo, né? Em segundo lugar, a questão do conseguir ver tudo o que o Todorov sobre o fantástico nessa obra, ou, ou será que algumas obras posteriores conseguem expressar melhor esse fantástico que o Todorov formula, né? Eu, eu vou é, eu vou reformular essa questão de uma outra maneira, assim, pelo que eu entendo do Todorov, ele diz assim, que o fantástico surge no romantismo e que ele é, evolui, né, chegando ao auge no realismo, né? E depois do realismo ele se transforma em outra coisa que o Todorov já não chama mais de fantástico, né? Então, quando eu li essa obra pela primeira vez, né, eu tive uma determinada impressão de leitura, né? E daí a gente pode começar a conversar sobre isso agora, né? Sobre a impressão de leitura, né? E, assim, o efeito dessa obra, o efeito de fantástico dessa obra, para mim, ele é menos evidente do que o do Orla do Maupassant, por exemplo, ou do Henry James, né? Mas daí eu passo a palavra para vocês, tá bom? Quem quiser falar, fica à vontade. Prof, eu posso começar? Pode, claro. Boa tarde, boa noite, né, já a todos. É, então, minha impressão de leitura foi muito boa. Eu gostei muito da narrativa. Inclusive, eu fiquei pensando, pô, tá no meu top 3 contos fantásticos. Porque os meus preferidos são A Vênus de Ilhas, esse, e o Orla do Maupassant. O Orla do Maupassant é fenomenal. Eu achei essa história, professor, até a parte que eu li, o final, eu achei ela, eu não diria clara, mas menos sombria do que a maioria dos fantásticos, entendeu? Por exemplo, a gente viu a questão do Edgar Allan Poe. Você vê que é um ambiente mais escuro, uma história mais tenebrosa, entendeu? Enquanto esse não.
tem suas peculiaridades mais obscuras, mas não é um conto assim sombrio, sabe? Que você fica, tipo, aquela melancolia, entendeu? Eu achei uma narrativa muito boa, e eu acho que, inclusive, uma questão que o Fred falou, eu acho que foi proposital esses erros, talvez. Porque eu tava lendo, e tem horas que ele fala o pajem, ou... e aí depois do nada transmorfa pra, tipo, ela, entendeu? E aí fica nessa confusão de que, pelo que eu entendi, o diabo na história, ele consegue mudar de forma muitas vezes e facilmente, entendeu? Tanto que ele muda pro pajem, ele muda pra mulher depois, que ele se apaixona. É, ele vai se transformando toda hora, que tanto que a primeira forma dele era a cabeça de um dromedário. Então eu acho que essa questão da linguagem, ou de ele sempre mudar o gênero, é proposital, entendeu? Para causar essa confusão no leitor, de quem que é agora, entendeu? E a minha visão de leitura é que toda hora você fica nessa angústia, ou nessa dúvida de, será que é ele, entendeu? Ou será que, enfim, será que é o diabo que tá ali naquela hora? E também eu achei essa história muito parecida com, igual quando você assiste aquele filme que, por exemplo, Clube da Luta ou Amnésia, que você assiste inteiro, você fala até onde isso vai. No final você descobre que é tudo uma pira, e aí você parando pra pensar ou reassistindo, você percebe que tava na sua cara o tempo todo. Que eu cheguei no final, e aí a mãe dele vai falando das coisas que acontecem, né? Do que era verdade e o que não era, o que poderia ser verdade, né? O que não era. E aí me lembra as coisas que ele vê durante essa jornada dele. Como, por exemplo, quando ele vai pegar um empréstimo de dinheiro, e aí ele vai ler a carta da mãe dele, só que na carta não fala nada de dinheiro, entendeu? Só fala que ela tá preocupada e o dinheiro tá lá, entendeu? Mas ela nunca menciona nenhum dinheiro. E aí a narrativa vai dando esses indícios, sabe? De que pode ou não ser, entendeu? Pode ser tudo invenção na cabeça dele, pode ser magia, pode ser uma porção de coisas. Mas acho que é basicamente isso. Eu gostei muito do conto, professor. Quero terminar de ler ele assim, de forma completa, né? Tá. É, eu acho engraçado você já eleger no top 3, sendo que você não leu inteiro, né? Assim, mas eu vou comentar algumas coisas do que você falou, né? Uma delas é a questão do gênero, né? De fato, isso é proposital, isso não é erro, não. Então, às vezes é o pajem, é a biondeta, às vezes é o biondeto, né? E isso faz parte da ambiguidade da obra, né? Tanto é que quem reconhece que é uma mulher, às vezes, num determinado trecho, são as pessoas que estão observando a chegada dele no hotel, né? E falam isso, comentam isso, né? E eu acho que essa questão da ambiguidade remete a um outro aspecto da obra, né? Que é, que é o aspecto psicanalítico, né? Também tem, o Todorov também observa isso, né? Observa a dualidade que se estabelece entre, de um lado, a mãe, e do outro, uma figura feminina, que é maldita ou é angelical, né? Que é bem o tipo de representação de representação que o romantismo faz da mulher, né? A mulher ela é idealizada ou rebaixada, mas é sempre vista a partir de um desses polos opostos, né? Fala, João. Inclusive, esse aspecto dessa dualidade de mulher e mãe me lembrou uma história, eu não lembro agora se é do Asimov, mas eu sei que tem um filme, chama Homem Duplicado. Cara, fenomenal, assistam. Não vou dar muito spoiler, mas tem essa questão também de mãe, a salvadora, digamos, e as mulheres serem as que corrompem ou as vilãs, entendeu? É fenomenal a narrativa e o filme também achei fenomenal. E me lembrou muito também essa questão, prof, do conto, me lembrou o Retrato de Dorian Gray, que ele faz o pacto sem saber que fez o pacto, entendeu? E aí ele vai descobrindo que ele fez o pacto ao longo da história, sabe?
Inclusive, ela fala várias vezes, a Biondetta, né? Que tipo, não, eu te empresto. Você já fez o contrato comigo mesmo, então eu te empresto aqui de boa, né? Fala, Nesca. Ai, meu Deus, eu falei que ia me comportar esse ano, que eu ia falar menos, mas eu não consigo, professor. Vamos lá. Ó, eu achei assim, tocando nesse aspecto psicanalítico, né? Primeiro, que o nome eu achei que não combina. O senhor mandou Os Amores do Diabo, né? Eu tava esperando ler a história do diabo apaixonado, e não de alguém apaixonado pelo diabo, entendeu? Eu já. Isso me deixou assim, um pouco. Eu fiquei pensando nisso. Não fiquei frustrada, não, mas fiquei pensando, e depois das outras traduções, eu fiquei mais tranquila com a francesa. Eu achei mais legal a francesa, assim, do título, né? Aí, nesse aspecto psicanalista, que eu terminei de ler ontem à noite, aí eu fiquei pensando hoje, tipo, me deu a impressão de que ele é filho de uma. Agora, né? Para agora, naquela época não tinha esse estudo, mas que ele é o filho dourado de uma mãe narcisista que domina ele, sabe? A mãe, a vontade da mãe, a mãe sustenta, a mãe prove, a mãe é boa, a mãe é interessante, a mãe é legal, a mãe determina tudo na vida dele. E aí eu voltei lá no livro, no início, e vi que ele entrou numa gruta úmida, nananã. Falei, eita, ele perdeu a virgindade, ficou se sentindo culpado, e aí ficou atraído pelo diabo, né? Que o diabo foi seduzir, porque, tipo, ele se colocou numa posição muito mais forte que o diabo, né? Ele falou, eu não gosto de você, saia daqui, você me obedece, né? Eu mando em você e você me obedece. Tudo que eu mando, você faz. E o diabo fazia porque o diabo queria, né? Ele submisso. Aí o diabo fez tudo que ele quis. Ficou lá igual cachorrinho, depois igual uma serva. De certa forma, tomou o lugar da mãe que provê, que cuida, que, né? Até conquistar ele. Que, tipo, achei muito interessante ele ter se dado conta da importância, porque quando ele estava namorando a Olímpia lá, e a Olímpia comprou todos os funcionários do hotel para denunciar todas as coisas dele lá, e descobriu que o pajem era mulher, porque entrou chorando, né? Que ele não deu moral, ela entrou pro quarto chorando, olhou pelo buraco da fechadura lá e descobriu que era mulher. Daí, né, virou inferno. O Olímpia fez mais inferno que o diabo, né? Se você bem mais. E aí ela mandou matar. A hora que ela mandou matar, que a mulher levou lá, foi facada, eu não lembro se foi facada, mas que a mulher foi golpeada, como que é o nome da Benedetta? Como que é o nome dela mesmo? Biondetta. Biondetta. Que a Biondetta lá, né? Foi esfaqueada, que ele pegou ela no colo e saiu correndo para os médicos, já veio o médico salvar ele. Aí ele percebeu a dimensão do que ele sentia, né? E aí, como ele percebeu a dimensão do que ele sentia, ele resolveu tomar, né, a vez de poder cuidar daquela que tanto cuidou, que tanto amava ele, e ele queria retribuir, e serviu ela das melhores coisas sempre. Assim, aí a mãe dele, que dominava ele, mandou ele casar, né? A hora que a mãe dele mandou ele casar, não era com ela, né? Por quê? Afinal de contas, aquele lá que levou ele lá pra gruta, né, pra safadeza lá, aquele amigo lá, falou que ela era o demônio. Aí eles já ficaram tudo mal falado. Aí não dava para casar com ela, porque a mãe não ia aceitar. Ele fugiu. A hora que ele fugiu, a mãe quase morreu, né? Aí encontrou a ex-babá, era ex-babá? A lavadeira, Nesca, né? não, Nesca. Mas a questão é assim, ele propõe casar com a Biondetta e a Biondetta é que não aceita. A Biondetta fala É? isso, a Biondetta fala, não, para que isso? Né? Já existe amor entre a gente, essa história de igreja, deixa para lá, entendeu? Ela é o diabo, ela não pode casar na igreja, né? É verdade. Aí eu lembro que, no fim, enfim, aí a hora que ele sucumbe, né? Você se entrega ao amor dela, aí ela fala, sou o diabo, né? Aí ele, não quero ficar com o diabo, e vai embora pro braço da mãe, entendeu? Aí ele se entrega a culpa e vai embora. A hora que ele chega, gente, que deslocamento de pensamento, o professor foi aquele.
A hora que ele volta, que nada aconteceu, gente. O que é aquele? Ele volta achando que ele vai ser enforcado, que todo mundo odeia ele, né? E aí nada aconteceu, gente. Sabe, eu fiquei deslocada. Então, assim, eu achei muito interessante nesse sentido que é como se ele fosse o filho de uma mãe narcisista, sabe? Foi muito, muito interessante a narrativa do que o filho dourado, seria o filho dourado, no caso, né? Que é o filho que ganha tudo. E aí, o que o filho dourado é a percepção, porque quando a gente estuda outros aspectos, né? Mas a percepção dele em relação à própria mãe, né? E como ela domina ele mesmo estando longe. E como ele é capaz de abrir mão da própria vida para satisfazer os desejos, acreditando que a mãe dele é a única que é boa e que toda mulher que não seja mãe ou que não seja determinada pela mãe, não aprovada, vai ser alguma coisa do diabo, assim, né? Eu achei muito interessante. Ah, legal, Nesse. Eu acho que você E eu tinha conseguiu. habilitação para falar aquilo que eu falei. Oi? Eu acho Não, que você. chegou a gente em casa, desculpa, professor. Ah, tá. Não, eu acho que você abordou muito bem esse aspecto psicanalítico, né? Assim, a Adriana, que tem a formação de psicóloga, talvez possa comentar, né? Mas, João, você está levantando a mão de novo ou você não abaixou? Não, tô levantando a mão de novo, prof. Só que eu lembrei também Então de outro fala. fator, é que o que reforça mais que a própria história entrega a história é a questão de a própria Biondetta falar que, como é que ela fala mesmo? Ela fala que, tipo, vou parafrasear porque eu não vou lembrar a frase exatamente, mas ela fala que ao se apaixonar, ela já sabe o final daquilo, que vai ser os ciúmes, a fúria, a irritação, que é justamente o que acontece no final, entendeu? E eu vi também muito do Bentinho nesse personagem, do Álvaro, né? E, tipo, ele sabe que se ele perder o emprego junto do rei, ele tem a mãe dele, ele tem a herança dele, ele tem o dinheiro, e, tipo, a mãe dele é o porto seguro. E por isso que ele faz tudo que a mãe dele quer, sabe? Parece. E até no final reforça isso, que o médico fala, ó, pra você como é que fala? Sofrer de novo com isso, casa com a mulher que sua mãe escolher, entendeu? Vai bem pra essa linha. Tá, legal. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tem um aspecto que o João falou a respeito do sombrio, né? Ah, é menos sombrio, né? Outra coisa também é que dá para ver essa história, né? Como uma fábula moral, né? Quer dizer, uma fábula, né? Que tem uma moral muito clara, né? O que torna talvez a história mais simples e talvez menos interessante, né? Assim, por causa do final, né? E, bom, eu concordo que seja menos sombrio. Agora, será que é pouco sombrio aparecer uma cabeça de camelo falando que queres numa gruta em que o cara invoca o próprio capeta, né? Eu acho que, né, a história em geral é menos sombria porque ela é mais pacata, fica nesse suspense do que aconteceu com... o que aconteceu com aquele bicho que o personagem invocou? Onde é que foi? De onde que essa mulher surgiu? Mas aí, nesse momento, cai a cortina. Como assim cai a cortina, Gabriel? Cai a cortina, né? A gente vai ter que encarar a realidade que aquilo lá não é simplesmente uma entidade bondosa, que eu esqueci qual que é o termo que ela fala, que o diabo fala que é algum tipo, eu até cheguei a pesquisar, aparentemente um tipo de fada da Assim, mitologia alemã. Aí, aham. né, quando chega no final a gente descobre, não, isso aí não é uma fada, isso aí é o diabo. É uma
ninfa, não é exatamente. É uma sílfide. Sílfide, isso, sílfide. Sim. Uma Aham. coisa que eu achei estranha, né, quando eu pesquisei esse termo, porque aparentemente esse termo aí significa fada, só que no caso uma fada masculina, que é uma entidade masculina. E a Então, entidade ali na história era mulher. Eu pensei, será que é negócio de tradução, tal? Tá meio estranho isso aqui. Então, a sílfide está relacionado com os elementos da natureza, né? Então, essa é uma das observações que estão, se não me engano, no próprio prefácio do Nerval, que os ocultistas ali consideram que o Jacques Cazotte distorceu as coisas, tratando o sílfide como correspondente ao Beelzebub, né? Então é como se, esses espíritos, eles não são tão malignos assim, né? Alciné, você quer falar alguma coisa? Primeiro, boa tarde a todos. Eu não estou muito inteirada ainda das teorias do Fantástico que vocês estão discutindo, mas pegando o gancho que o João Vitor falou a respeito do estranhamento, né? Não achei, perto de algumas outras coisas que eu li, assim, tão próximo do Fantástico, talvez pela época, né? Como você é de 1700, né? Mas só assim, um comentário, né? A gente no imaginário nosso, né, que ocidental, uma evocação do diabo seria uma coisa bem mais pavorosa, né? E uma figura bem realmente sombria. Quando ele transmuta, e a gente vai lendo a narrativa toda, assim, né? Em determinados pontos nos seus colegas, mas a gente chega a se questionar, né? Se é mesmo a entidade evocada ou não, a gente até se simpatiza dessa figura, né? E aí a gente cai nas coisas das artimanhas, que é da cultura ocidental, né? A figura do diabo como um ser ardiloso, né? Eu fiquei lendo e eu fiquei me imaginando, antes do final do conto, né? Óbvio, se toda aquela trama delas se apunhalar, se não era ele mesmo causador já para causar a empatia do outro, né? E realmente, assim, no final, quando o final é que eu acho que deixa mais fantástico do que o anterior, né? Não sei, acho meio não está muito claro na minha cabeça ainda, por falta da teoria também, né? Então a gente fica meio perdido. Mas assim, é bem interessante. Não vi muita sombriedade mesmo, achei até assim, né? Poxa, muito perto das narrativas românticas mesmo, né? Aquela coisa, quando eles estão já como um casal, né? Parece aquela coisa do campo, bucólica, né? Aí você fica lá, né? Fala, cadê, né? Cadê o tão prometido no início do conto, né? De vou te cortar uma orelha, vou desafiar, né? E a gente fica se questionando se em algum momento ele ia cortar. Eu fiquei me questionando por não conhecer, né? Se em algum momento ele ia levar a cabo o que ele prometeu, né? Cortar a orelha, entre aspas, aí dela, né? Incorporada na figura feminina, né? E a gente até se questiona outras coisas, né? Sempre o diabo vem meio que transvestido de mulher, né? Que coisa, né? A figura da tentação no proposital, né? Óbvio, né? Tá aí há muito tempo, mas interessante, né? Não estou contribuindo muito porque não sei muito, estou só realmente falando as minhas impressões sobre o conto, assim, né? Já li alguns que me surpreenderam um pouco mais, né? Assim, mas o primeiro, é muito antigo, acho que eu não sei se eu vou falar besteira, né? Mas como ele é de 1700, me parece que essa questão de o final ser um pouco surpreendente é que encaixa ele nessa teoria aí, né? Não me lembro de nenhuma coisa que eu li dessa época que tivesse um final similar, né? De trazer toda uma trajetória, coisas mais modernas, sim, mas tão antigas assim, não. Então, não sei se é por conta disso, né?
Fico me imaginando como é que descobrem isso, né? Como é que esses pesquisadores encontram essas narrativas tão antigas e falam, nossa, mas essa aqui foi a primeira, né? Bacana. Vamos aí. Depois eu tenho que pegar os arquivos da teoria e ler, né? Alcineia, tranquilo, assim, a ideia é essa mesmo. E acho que você captou muito bem o que é considerado fantástico nessa obra, né? É justamente esse efeito de dúvida, de falar, ué, que é exatamente, qual é exatamente a natureza desse ser, né? Esse ser é o diabo mesmo, será, né? Ou essa... A gente acaba a gente acaba se deixando influenciar pelo sentimento dessa moça, né? A gente acaba acreditando que é uma moça que está apaixonada pelo protagonista, né? A gente é jogado tanto para um lado quanto para o outro, né? Talvez, não sei se pelo narrador, né, ser né, a visão dele, né, ele é personagem narrador, então a gente fica sem o contraponto, né? Eu não sei se tem alguma relação, mas quando a gente lê o Macário, por exemplo, né, que ele também conversa com o Jó, me remeteu uma coisa meio assim, né? Como é que você, assim, trazendo para uma realidade, assim, se a gente pode chamar de real, né? Como é que você levaria isso numa boa, né? Assim, esse estranhamento, né? Essa inquietação, assim, que deixa a gente um pouco perturbado com a narrativa, né? E o fato de ser ele, né? Não tem um contraponto, não tem um narrador externo para mostrar o outro lado da história, né? Só tem umas conversinhas dele com o personagem no início, né? A gente fica só com a visão dele. Eu acho que daí também sai a questão do sonho, né? Será que ele está sonhando? Será que ele está delirando? Né? Será que ele delirou, né? Mas é bem interessante, sim. Sim, é exatamente esse o efeito fantástico. Quer dizer, embora você não tenha lido os textos teóricos, você conseguiu captar o que é o efeito fantástico a partir do que foi dito aqui, né? Tá, ó, pela ordem, o João levantou a mão primeiro, depois o Wesley e depois o Emerson. É bem pouco que eu vou dizer, prof. É só. Até falei no chat, se não me engano. Esse conto me lembrou também bastante Nunca Porte Sua Cabeça com o Diabo. Que, pelo menos no início ali, o Álvaro ele fala que, tipo, se ele invocasse o diabo, ele ia falar, não, tipo, eu sou o maioral, vou cortar as orelhas dele e já era. Só que ele não corta, não cumpre a promessa dele. E uma outra questão narrativa que também me chamou a atenção é que um dos caras do mestre dele e tal fala, inclusive, outra coisa que eu vou falar pra só não esquecer, que logo no início ele fala que eles vão se encontrar sexta-feira para fazer o ritual. Porém, o encontro acontece terça. E aí eu fiquei, análise, eu acho que tem alguma coisa temporal aí errada, alguém está sonhando, talvez. E aí eu acho que, tipo, também essa questão que ele falou, que ele não pode nunca demonstrar medo, porque senão o diabo vai sentir que ele não é superior a ele e vai, tipo, tramar contra ele. E eu sinto que isso acontece na parte, principalmente depois do que ele chega na casa dele, entendeu? E o diabo fala, não, deixa eu dormir aqui e tal. E aí ele fala que no quarto dele ele vê os quadros com o rosto. Eu não lembro se ainda era o Biondetta ou já a Biondetta, mas ele vê os rostos nos quadros. E aí ele fala que ele sente um sentimento meio aterrador, assim, que ele fica um pouco de medo. E eu acho que é aí que começa essa loucura na vida dele, entendeu? Porque, tipo, pelo menos a partir daquele momento ele perde a coragem dele, entendeu? E talvez o medo que ele tem advém do amor que ele sente de perder ela, ou algo nesse sentido, entendeu? Mas eu acho que a narrativa entrega essa questão de só tá acontecendo o que tá acontecendo porque ele não foi corajoso ou cumpriu sua promessa, entendeu? Pelo menos essa foi a minha visão aí. E eu acho que tem coisa de sexta para terça, hein? Que ele fala lá as datas. Tá, vamos ouvir o Wesley, então?
Então, professor, eu não terminei de ler o conto ainda, mas eu fiquei muito... por se tratar de um texto fantástico, eu fiquei um pouco confuso em relação à hesitação. E o senhor comentou aí, e eu pensei da mesma forma da origem do diabo, né? Se realmente é o diabo, eu pensei nisso. E eu não sei se eu li com um olhar já procurando essa hesitação no conto, e eu não consegui encontrar, a não ser esta, de duvidar quem é o diabo. E eu queria saber se realmente, ou eu preciso, né, lógico que vou terminar de ler, mas se a hesitação mesmo desse texto, ela tem apenas uma, ou ela vai acontecer várias outras durante a narrativa que vai estar em diferentes contextos. Não é spoiler, mas porque assim, eu ainda não encontrei, e geralmente nos contos fantásticos, ali no segundo parágrafo mesmo do conto, você já começa a perceber o negócio desandar. E nesse não, vai caminhando tudo tranquilamente, e de repente vira aquela situação assim, um fantástico, eu chamo, sei, assim, como pode dizer, o do fantástico explícito, é aquilo que o fantástico já acontece ali pelado, sem esconder, não tem aquela caminhada do Orla, por exemplo, que você fica ali matutando, pensando, tentando imaginar se é uma alma mesmo, se o cara tá paranoico. Esse não, acabou a parte tranquila, né, aquilo que segue a narrativa sem clímax, sem nada, e de repente vem um fantástico explícito. Né, eu até questionei, eu ia até perguntar para o senhor se essa linha de conto fantástico, eu não tinha lido ainda dessa forma. Eu fiquei até um pouco preocupado, né? Falei assim, será mesmo? Não perguntei lá no chat, mas será mesmo que ele tinha recebi esse nome, essa nomenclatura do gênero textual conto fantástico. E eu senti assim, muito explícito para o fantástico que eu conheço, ou que eu estou habituado, como Orla, como A Caçada, enfim, como os contos nós já trabalhamos aqui. Parece que não esconde, né? Não esconde esse fantástico. E quando não esconde, a sensação que tenho é que a hesitação ela fica um pouco perdida, ou eu não consegui identificar. Era essa a pergunta e a observação que eu queria fazer. Tá, bem observado, Wesley. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que dizer assim, eu acho que é importante diferenciar, né, o fantástico do sobrenatural, né? Então, o fantástico é o efeito do texto, né? O sobrenatural é o acontecimento que gera esse efeito, né? Então, o sobrenatural nesse conto, aliás, outra coisa também é que é um pouco mais longo do que um conto, né? E também por isso a gente deixou 3 semanas, né? Aliás, essa é uma coisa que a gente precisa falar depois a respeito da ideia para o funcionamento do projeto esse ano. Mas, enfim, a questão é, o sobrenatural nessa narrativa é muito mais explícito do que o sobrenatural no Orla, né? E também por isso aquele efeito de fantástico, conforme foi formulado pelo Todorov, é menor, né? Ou seja, a hesitação quanto ao fato dele ter ido lá invocar o diabo não existe, né? Ele invocou o diabo, sim, e apareceu aquela cabeça de camelo, e apareceu um cachorrinho, e apareceu um garçom, e esse garçom é uma moça, ou é um rapaz, né? Só que, assim, se a gente for... Isso também aconteceu comigo, né, quando eu li pela primeira vez a narrativa. Se eu for lá tentando ver a teoria do Todorov na narrativa, eu falo, pô, não tem muito, né? Agora, se eu for ler a história para curtir a história, daí ou ver o que a história me oferece, daí é diferente, né? Então, Só interrompendo um pouquinho assim que o senhor falando, para eu não esquecer, eu senti a mesma coisa quando eu fui trabalhar com os meus alunos o Visconde partido ao meio, porque o fantástico ali é explícito. Ele foi partido ao meio por uma bala de canhão, as duas partes se dividiram e a história aconteceu. Né? Foi tão explícito quanto esse conto. Na hora que eu lembrei, quando assim no meio da leitura, esse do fantástico pelado, né? Se do feito falar, mas
O Visconde Partido Aumento, se o senhor já fez a leitura dessa narrativa, né, se eu não me engano, a novela fantástica, desse romance, ele traz ele é explícito. A parte foi partida pelo canhão, a outra sumiu lá, depois os eremitas encontraram a outra parte depois de um tempo, a outra parte ruim foi e seguiu com seus planos. Então, assim, sempre pela metade, sempre daquela forma ali, explícito, dando, assim, não lembrando as nossas características, porque eu acho que eu não sei, acho que o que é perigoso nessa leitura do conto fantástico é a automatização das marcas do gênero, né? Ler o conto fantástico como texto primeiro, acho que a falha minha nesses dois textos foi ter lido com o olhar de Todorov e depois procurar essas marcas do gênero. E isso, às vezes, acaba perdendo a graça do conto. Porque a primeira vez que eu li o Visconde Partido ao Meio, eu li travado, trucado, porque eu não conseguia aceitar aquilo, porque como que pode? Cadê o fantástico? Cadê a hesitação? O cara foi lá, foi partido ao meio, caminhou e tocou o terror, matou todo mundo, mandou uma Sebastiana para Prado do Cogumelo, virou aquele inferno, aí de repente apareceu outra parte, eles quebraram o pau, no final para casar com Pamela e pronto. Então, assim, eu li assim, não aceitando que aquilo ali era fantástico. Já na segunda leitura, que eu li como conto mesmo, que eu até falei que foi a leitura de deleite, aí eu consegui sentir o fantástico, né? E é igual quanto Bárbara. Ali também o Bárbara, ele não tem uma hesitação, não tem nada assim que esconde, hesitação não tem nada que esconde, não tem, eu vejo em Bárbara, por exemplo, que o objeto, né, o objeto mediador aí, que faz essa realidade, a passagem, eu consigo enxergar como Bárbara e os desejos dela, porque a partir disso que as coisas acontecem, ela enche, ele vai e busca, enfim. E eu acho que essa questão de ler automatizando as marcas do gênero complica a leitura. Penso por mim que da próxima vez, eu acho que ler como deleite primeiro, porque com esse olhar de estudo pelas marcas do gênero, você acaba perdendo muito da riqueza da narrativa e focando nessa automatização. Mas enfim, professor, desculpa ter interrompido, senão eu ia esquecer essa do Visconde. Então, eu acho que é isso mesmo que você está falando, Wesley. E eu acho que, assim, a gente tem que ler, na verdade, 10 vezes, né? Porque lendo 10 vezes, a gente vai ler do jeito errado, do jeito certo, e, na verdade, não tem nem jeito errado, nem jeito certo, né? Assim, lendo 10 vezes, você vai ler das várias maneiras possíveis, né? Daí você vai conseguir fruir a narrativa, você vai conseguir refletir teoricamente e pegar o aspecto estético, mas assim, tentando voltar ao que eu estava falando, de que maneira se dá a hesitação, né, nessa narrativa, nessa narrativa O Diabo e o Namorado. Essa hesitação, ela não é intelectual, porque em momento algum a gente duvida que ele tenha ido lá de fato invocar o camelo. Só que a gente é jogado pelo mesmo sentimento do personagem, né? Quer dizer, o personagem acaba sendo seduzido pelo diabo, né? E a gente também, né? A gente fala, pô, coitada da moça, toma uma facada aí, né? A moça tão boazinha lá fazendo uma música toda apaixonada pelo cara, né? E sofrendo. Então, esse o jogo, né? Então, se a gente se envolveu por isso aí, a gente foi tomado pelo aspecto fantástico, porque se o cara tem consciência o tempo inteiro de que é o diabo, em momento algum ele vai ficar com dó, compadecido, né? Então toda narrativa tem um jogo de ambiguidade, assim, que envolve a gente, e esse é o efeito fantástico, né? Embora, nesse caso, a gente não duvide que o cara tenha, de fato, invocado o diabo, e a narrativa, em momento algum, coloca em questão o fato do diabo ter aparecido lá, né? Então, é um outro tipo de ambiguidade, e, aliás, outra coisa que a gente precisa dizer é assim, é justamente por isso que o Todorov não é suficiente, porque ele é muito restritivo. É justamente por isso que ele é criticado pelos teóricos que vêm depois dele, né? Beleza?
Tá, então, Emerson. Boa noite, professor. Bom, vou falar só algumas impressões que eu tive sobre o texto mesmo. Eu nem me apoiei na teoria do Todorov, estou completamente boiando sobre isso. E até sobre o próprio texto, né? Eu também não terminei ele. Mas eu consegui ler 3 vezes o começo. Né? Comecei, parei, voltei. Eu percebi que é um texto que confronta o leitor desatento, né? Que se você fica desatento um minutinho, você já se perde, já se pega nos pronomes da personagem lá, que é o pajem, né? E o que eu queria destacar é o que você acabou de dizer, professor, aquela questão da gente se identificar com o personagem principal, né? Quando eu comecei a leitura, inclusive, eu comecei de uma maneira. A primeira leitura que eu tive do começo, eu entendi que ele estava indo, que ele foi convidado, que ele estava indo, né? Que as pessoas estavam conduzindo aquela situação de invocar a entidade lá. Só que daí depois eu percebi, relendo aquele comecinho de novo, que parece que ele tá se levando, né? Parece que ele que tá conduzindo aquela situação. O soberano, né, o amigo dele, ele fica apenas como um mero figurante dentro daquela artimanha que ele já estava pretendendo. E o que fez me perceber um pouco esse universo onírico da coisa foi as vezes que ele dorme e acorda, né? Que pelo que eu entendi foram muitas vezes, não foram poucas. Ele dorme e acorda quando ele tá indo lá pro quartel, para deitar, ele dorme e acorda quando ele tá indo para ver Veneza, né, a cidade. E daí, isso que me deixava como em choque, né, e sempre eu ia acompanhando, assim, todos os questionamentos que vinham à minha mente, eram questionamentos que às vezes também vinham na mente do personagem, né, então parece que ele pega na minha mão e vai me levando naquele mistério. De maneira geral foi isso, né, eu fiquei sabendo do final agora por spoiler de vocês, mas eu pretendo terminar essa leitura ainda hoje. Tá, legal, Emerson. Então, uma coisa que é dita num dos prefácios, né, que é essa edição que eu li aqui, ela tem um prefácio da tradutora, né, que é uma professora de literatura francesa, e tem o pós-fácio do Nerval, né. Então, eu não lembro exatamente quem diz, mas eu acho que é a tradutora. Ela compara a história com a história do Fausto, né, que também faz um pacto com o diabo, né? E também em busca de conhecimento, em busca de poder, né? Então, assim, o que remete à história é uma outra coisa, né? Tanto é que tem num determinado momento que a Biondetta fala assim para ele: mas você simplesmente me ter como companheira amorosa é pouco, né? Eu posso te oferecer muito mais, eu posso te oferecer o conhecimento, o poder, né? Que também a tradutora no prefácio fala assim, bom, isso aqui é um arquétipo que está muito forte na nossa cultura, né? Aliás, nas culturas, nas várias culturas, né? Então, ela fala sobre comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Alguma coisa assim, né? E que curioso, né, professor? Porque assim, eu lembro que Aham. quando ele chega lá nas ruínas, ele dá até um pensamento filosófico, né? Ele para e pensa: eis aqui a ação do tempo sobre a obra da soberba e a indústria dos homens. Então, meio que ele dá uma pistinha assim da moral, né? Você falou que parece às vezes uma fábula que tem uma moral. Ali que eu encontrei essa moral, naquela frase de quando ele chega nas ruínas. Sim, ele tem uma frase que ele fala assim também, o meu maior, o meu problema foi, aqui, é a tradutora que destaca que logo de início o protagonista confessa: a curiosidade é minha maior paixão, né? Então, ele se colocou nessa situação, né? Quer dizer, se ele fosse alguém que está de boa lá, bom, tem uns caras conversando sobre cabala e não sei o quê, isso aí não me importa, né? Eu tô bem aqui como soldado da guarda do rei, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Então ele não, né? Só que é a curiosidade, a vontade a sede de conhecimento que coloca ele, ou a sede de poder, ou a inquietação que move o personagem, né?
Então, é verdade isso que está falando, né? E também Mas- tem sobre essa vontade dele, né, de poder e tudo. Tem aquele momento que pergunta para ele se ele crê nos espíritos, né? E ele responde: eu de espírito sei que usar, começando pelo meu, né? Então mostra-se que esse narcisismo, né, essa vontade de realizar os intentos dele, né, se sobrepõe a qualquer outra curiosidade maior que ele possa ter. Sim, sim. Fala, João. O professor, eu tenho uma pergunta e só um acréscimo. Esse lance da cabala que o Emerson tava falando, até o autor, o personagem narrador, né, fala, cara, eu nem sei o que é cabala, tá ligado? Tipo, não sei o que é isso. Aí eu fui pesquisar enquanto eu tava lendo. Cabala é tipo uma tradição, pelo que eu pesquisei aqui, né? Segundo a Cabala, tradição mística judaica, 304.805 letras hebraicas do Torá também contém significados ocultos sobre Deus e as leis do universo. É tipo, ao meu ver, um Xing, acho que tá mais pra um Xing, né? Tipo, de você tentar prever seu futuro ou algumas coisas assim. E aí entra essa questão do misticismo e tal. E a minha dúvida é o seguinte: tava falando de fábula, da questão moral. Existe fábula que, tipo, não tem a questão moral no final? Porque geralmente a gente lê fábula e lá tem moral, tipo, explícito. Mas existe fábula que não é explícito a moral? Como no caso do Amor do Diabo? Então, João, aí que tá, né? Os gêneros literários, eles são estabelecidos pelos críticos e teóricos, né? E isso é feito depois da literatura, né? É feito a partir da literatura que já existe, né? Agora, nada impede que alguém escreva algo que escape da teoria, né? Então, entendeu o que eu estou querendo dizer? Ah, existe isso? Bom, não sei se existe, mas se você imaginar, já existe, né? Aliás, só o fato de você colocar em questão já existe, pelo menos em potencial, né? Assim, então, a questão é essa, né? Ah, o Todorov fala que o fantástico é isso. Só que, na verdade, existe uma quantidade tão maior e diversificada de textos, né? Que a teoria do Todorov não é suficiente, né? Então, daí vem outros críticos, outros teóricos e tentam reformular e tal, né? Agora, assim, em termos gerais, uma fábula vai ter, tem a alegoria, né? Quer dizer, uma coisa representa outra, né? E, assim, a formiga representa uma característica humana, a cigarra representa outra característica humana. E daí a gente interpreta essa alegoria dessa maneira, e se não for dessa maneira, o sentido mais, o sentido principal da fábula se perde, né? Então, nesse caso, não é literalmente uma fábula, né? Não é. Mas, assim, a gente pode ler como uma fábula, né? Ah, e a moral é aquela lá que foi colocada aqui, foi apontada aqui, né? Agora, voltando ao que o Emerson falou, né? Assim, se a gente ficar com escrúpulo de não dar spoiler, então não tem como a gente discutir, né? Assim, até eu falei em algum encontro do ano passado, assim, que a gente vê nos vídeos de leitura, né, de divulgação de livro, né, e as pessoas não dão spoiler. Só que daí o intuito é só divulgar a obra, né, e o nosso objetivo aqui não é divulgar, mas é discutir, né. Então, por isso que eu estou falando. Professor, não me entenda mal, eu sou o maior defensor dos spoilers. Não, Vamos não, respeitar a não. humanidade também. Não, Emerson, isso não, o que eu estou falando não é pessoal, é para todos, né? Que assim, que a gente vai dar spoiler, querendo ou não, né? E também, voltando, né? Eu acho que a gente, como estudioso da literatura, né? A gente tem que ler várias vezes os mesmos textos, né?
e daí a gente vai ler de diversas formas, né? E a gente vai acabar compreendendo mais do que o leitor comum, que é isso que a gente se propõe a fazer, né? Então, bom, a primeira vez que eu li esse livro, que eu fiz um fichamento e eu fui ver o fichamento que eu tinha feito. O fichamento que eu tinha feito era muito mais detalhado do que eu imaginava, né? E daí eu consegui ver a data de quando eu fiz esse fichamento. Foi em 2001, né? Faz 20 anos, né? E, então, assim, o que eu lembrava da história era muito pouco, mas eu tinha essa impressão que o Wesley falou que teve, né? Porque, pô, cadê o Fantástico aqui, né? Certo? Então, bom, eu tô lendo agora depois de 20 anos, né? E daqui a 20 anos eu leio de novo, né? Ou 10, sei lá, ou 5. Porque tem vários outros textos que a gente fica lendo e relendo, né? Aliás, agora, voltando um pouco, por que a gente não leu esse texto no ano passado? Que a proposta do ano passado era ler textos mais curtos, né? E a gente se encontrar de 2 em 2 semanas. Por isso os textos tinham que ser mais curtos. Daí a Adriana, no ano passado, falou assim, por que a gente não lê esse texto que sempre os críticos fazem referência a ele? Daí eu falei, porque ele é relativamente extenso para a gente ler, né? Num período de 2 semanas. Daí, esse ano, eu fiquei pensando, pô, mas por que a gente não lê, né? Daí a Adriana, conversando com a Adriana, ela falou, a gente poderia fazer um intervalo maior entre os encontros. Daí eu pensei, seria uma boa ideia, né? Porque outra ideia que também eu tive, né, foi de chamar os autores para os encontros, né? Então, por exemplo, alguém falou do livro do Joca. Foi o Bruno Matangrano, Adriana? Quem que é que você chamou junto com a Tânia? Enfim. Foi o Bruno Matangrano, Isso. que é o escritor de São Paulo. Ele falou de um romance do Joca, né? Joca Reiners Terron. Daí eu falei, pô, vou ler esse romance nessas férias. E eu li, e eu gostei. Bom, a gente pode chamar o Joca, né? Ele vai aceitar o convite. Só que daí precisa de um intervalo maior. Por quê? Porque eu não vou ler o livro do Joca, né? Assim, o livro do Casotti eu escaneio, porque o Casotti não está nem aí para isso. Agora, o livro do Joca eu não vou... Aqui, o Casotti... Mas, enfim, então a ideia é essa esse ano, né? Daí, eu pensei no livro do Ravel como sendo do próximo encontro, que putz, espera aí, eu tinha deixado separado aqui, mas só que daí a questão é a seguinte, para a gente discutir o livro do Ravel no próximo encontro, em primeiro lugar, precisa ter um tempo para entrar em contato com o Ravel e comprar os exemplares, né? E daí, eu não sei, eu queria conversar com vocês se vocês acham que que o tempo de 3 semanas é o suficiente ou a gente deixa o véu para daqui a 2 encontros, né? Fala, Adriana. Eu acho que seria interessante a gente estabelecer quais, por exemplo, a gente vai comprar, como do Ravel, e aí a gente marca para os encontros futuros, e esses próximos, os que a gente consegue escanear, até para dar tempo de entrar em contato, e comprar, e mandar, enviar por correio para quem não mora na cidade. Porque para a gente que mora em Campo Grande, o livro vai chegar rápido até, mesmo se for pelo correio. Mas para quem mora em outra cidade, por exemplo, vai ser mais complicado. Então, foi o que eu pensei, né? Então,
fazendo um levantamento de todos os assuntos do ano passado, né? Uma coisa que me veio é assim, que a gente poderia ler mais contos do Borges e do Cortázar, né? A gente só leu um do Borges, né? E ele é um autor importantíssimo, né? Eu acho que a gente leu só 2 do Cortázar. Então, eu pensei assim, para o próximo encontro, a gente pode deixar o próximo encontro para daqui a 2 semanas, né? E ler 2 contos do Borges, que os contos são curtos. São curtos, só que são de fundir a cabeça, né? Assim, a gente lê e fica, dá um nó na cabeça, um nó no cérebro, assim, um nó difícil de desatar o Borges, né? Você fica assim, meio, como que eu posso dizer? Numa espécie de vertigem, assim, a sensação, né? Mas então a gente lê 2 contos do Borges e depois. Ah, legal, João. Daí, enquanto isso, a gente conversa com o Ravel, né, para combinar com ele sobre a aquisição dos livros, né, e talvez ele possa. A gente conversa com ele para ver como que a gente pode viabilizar a leitura dos livros dele. É um livro só. Às vezes ele tem a versão em e-book também. E-book, né? É. Ó, eu vou fechar a câmera um pouco só para achar o livro, tá bom? Só um minuto. A gente pode perguntar pro Ravel se a editora ou outra publicação que ele tem lançou em e-book. Que às vezes tem em e-book na Amazon, por exemplo, porque geralmente os e-books são tudo na Amazon hoje em dia. Ó, esse aqui é o livro do Ravel, né? A questão é assim, é que ele próprio publicou. Então não está disponível na Amazon. Mas a gente pode conversar com ele para ver se tem alguma possibilidade de disponibilizar, né? A gente pode, mas então outra coisa que ele falou é assim, que para ele seria melhor no primeiro semestre. Por isso que eu pensei em ele ser o primeiro dos autores que participaria, né? É o Ravel da UEMS, Fred. Então, Professor, eu não sabia, ele escreve sobre o Fantástico também, o livro? Não, então, esse livro dele é mais assim, se aproxima de uma espécie de ficção científica, né? Mas a ideia do nosso projeto é narrativas fantásticas e temas afins, né? Então, por exemplo, eu pensei, outro autor, então eu pensei no Ravel, pensei no Ramiro, né? O Ramiro Giroldo, que tem assim, uma proximidade maior com terror, né? Pensei os 3 eu conheço pessoalmente, né? E enfim, e outros temas que a gente vai chamando as pessoas para discutir, né? Tem o Gregório Dantas, que é da UFGD, que também estuda o Fantástico, e assim por diante, né? Para tornar uma coisa um pouco mais dinâmica, assim, com a participação de mais gente. Né? Mas então, a minha. A gente pensar em, por exemplo, dá por agora 3 autores que a gente tem, mas que vai acabar adquirindo os livros. A gente já estabelece quais são, porque aí a gente já vai atrás dos livros, e aí nas próximas a gente vai fazendo um levantamento, quantos já tem, quantos já leram, e aí a gente vai marcando. Exceção do professor Ravel que vai pedir para fazer no primeiro semestre, né? Mas aí eu acho que ficaria mais tranquilo já estabelecer quais que a gente vai comprar, porque aí já compra, ou já vai atrás com os autores. Não sei, só assim uma sugestão. Aí Tá, legal. deixa mais ou menos organizado já.
Tá, beleza. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Então, para o próximo encontro, que é daqui a 2 semanas, eu vou propor os contos do Borges e vou escanear os contos do Borges. Vou disponibilizar para vocês. E já vou colocar lá no Google Classroom as ideias das obras que eu pensei. Então, essa do Ravel, a do Ramiro e a do Joca, certo? Daí a gente já vai vendo, a possibilidade de comprar o livro, seja físico, né, ou em versão digital, certo? Ah, tem outras Pronto. possibilidades que a gente Você pensou sabe também. Pode falar, por favor. Desculpa. Não, por exemplo, eu falei com a Adriana, aquela série Cidade Invisível, também é interessante, também tem relação com uma do Fantástico, né? Também é uma outra possibilidade de tema para a gente conversar. Fala, Adriana. O livro do Joca é a Tristeza Extraordinária do Leopardo das Neves? Isso, é esse o livro do Joca. E o do Red Hooker? Não entendi, Adriana. É aquele que tem um polvo saindo da boca da menina. Do Ramiro é O do esse. Ramiro é o Red Hooker. Isso. Tá bom, Emerson. Professor, sempre os encontros começarão às 17 mesmo, né? Sim, os encontros começaram às 17, assim, vão ser sempre às quintas-feiras, e vão até por volta das 18h30, ou pode passar um pouco, né? Ah, legal, a Adriana já está mostrando aí que os dois estão disponíveis na Amazon. Só que, como eu falei, né, no ano passado era uma semana sim e outra não, né? Sempre uma semana sim e outra não. Só que agora, como a gente vai ler narrativas um pouco extensas, a gente vai fazer, às vezes, um intervalo um pouco maior. Beleza, Gabriel. Gabriel, tem alguma forma do grupo manter contato, além do e-mail do Classroom? A Adriana criou um grupo de WhatsApp, né, Adriana? Em que... A gente acabou não fazendo porque ninguém manda mensagem. É que assim, a gente tinha pensado em fazer o do grupo do WhatsApp, mas como ninguém enviou mensagem e nem pediu, a gente acabou não fazendo. Então, normalmente é pelo e-mail, pelo Classroom ou pelo Facebook. E no Facebook tem o grupo do NAFTA também. tem o Facebook e tem o Instagram, né? Mas daí aí a Adriana que está organizando, né? Vocês querem fazer pelo WhatsApp? Eu crio um grupo e ponho vocês. Aí fica a casa de vocês. Se vocês fazerem. Então, ó, vamos fazer assim, quem tem interesse em participar desse grupo de WhatsApp, já coloca lá o seu número, né, para a Adriana ir adicionando. Coloca nome e número aqui no chat. Eu já vou colocando todos vocês. Sim. Fala, João, quer falar alguma coisa? Prof, a gente, nesses intervalos, a gente poderia fazer o seguinte, só uma sugestão. A gente, tipo, fazer... Como é que fala? Tipo, essas questões de leitura mais longa. Mas eu acharia só interessante, talvez a gente manter semana sim, semana não, só que aí com contos de nós participantes, entendeu? Do NAFTA, sabe? Porque aí seria contos talvez mais curtos, que a gente poderia ler facilmente um dia ou uma tarde, e a gente discutiria uma semana sim, uma semana não, mantendo as leituras normais, mais extensas, né? No encontro que a gente marcar, entendeu?
Só uma sugestão. João, fica muito pesado, né? É que por exemplo, estou no 4º ano, eu tenho muita coisa para ler, não sei como que tá, né, o pessoal aí. João, você tem interesse em divulgar os seus textos? Você vai postando lá no Google Classroom, né? Porque fazer um encontro toda semana com muita leitura fica muito pesado. Para mim fica pesado também, né? Eu, particularmente, ficaria um pouco difícil por conta do doutorado. Aí, toda semana, com texto e demanda, assim, é mais complicado para mim. Mas, se for o caso, eu acho que o grupo do WhatsApp para divulgar texto, para discutir texto, super acontece. Aí não precisa ter um encontro, mas vai estar conversando. É, isso que eu pensei do grupo, porque, por exemplo, tem os meninos que escrevem, né, às vezes posta no Classroom, eu acho a comunicação muito fria, porque nem sempre a gente olha assim quando vai fazer uma leitura ou para entrar na sala do coisa, né, das aulas. E no WhatsApp é mais fácil, porque, por exemplo, tem texto do João mesmo que ele falou aí, ele pode compartilhar lá no grupo, as comentários sobre a narrativa, alguém que já leu primeiro, ou alguém que teve impressões, porque até prepara a gente para os encontros quando for possível. Que às vezes a gente chega aqui e a gente espera sempre alguém começar a falar para, de repente, o grupo dar uma estimulada nessa parte. Tá, legal. Então esse grupo aí já começou, né? Então tá bom, assim, eu acho que então fica combinado assim. Para daqui a 2 semanas a gente lê os contos do Borges, 2 contos curtos. Eu pensei em 2 que são o seguinte, o Aleph, eu vou colocar aqui no chat. O Aleph é um deles, né? E o outro é o Jardim dos Caminhos que se Bifurcam. Aí, como são textos curtos, a gente deixa para daqui a 2 semanas. Enquanto isso, a gente vê com o Ravel, né? Eu vou já falar de alguma maneira para o Ravel entrar em contato com vocês e para eu ver se tem como ele colocar na Amazon, alguma coisa assim, né? Não, o João, para a semana que vem, só o Borges, tá bom? E depois a gente pode ler mais contos do Cortázar, sim. Qual é o livro que você tem, que você falou? Eu não vou lembrar o nome do livro certinho, porque tá lá na biblioteca, lá no fundo. Mas é uma reunião de vários contos e peças dele, entendeu? E tem a Casa Tomada. Tomada ou Tombada? Acho que é Tomada. Tomada. A Casa Tomada. Aí tem alguns outros que eu não vou lembrar o nome, mas eu posso mandar no grupo, se o senhor quiser também. Não, só para eu saber se Uhum. deva ser o bestiário, né? É bestiário? Não tenho certeza, prof. Eu só Depois você fiquei em vê lá. dúvida. Eu só fiquei em dúvida porque eu não sei se era o mesmo Júlio Cortázar que eu estudei no Drama e Épica. E eu fiquei em dúvida, sabe? Drama e épica. Porque o Chico da minha sala, não sei se o senhor lembra, nessa matéria ele apresentou a Casa Tomada, ou foi o Dom, mas apresentaram a Casa Tomada, entendeu? Como peça de teatro e tal. E aí eu fiquei, pô, será? A Casa Tomada originalmente é um conto, né? Uhum, Não sei se tem alguma versão como texto teatral, né? uhum. Mas pode ser, né? E eu acredito que não exista nenhum outro Júlio Cortázar. Então, eu fiquei, será que é o mesmo? Bom, mais alguma coisa por hoje? Então tá bom. Então, dia... Professor, Fala, Gabriel.
Só para confirmar, eu estou chegando agora, o livro das teorias do Todorov é o Narrativas Fantásticas? Não, o livro de teoria do Todorov chama Introdução à Literatura Fantástica. O Gabriel, você tá lá com acesso ao Google Classroom? Tô sim, professor. Inclusive, eu dei até uma olhada no histórico, né, na relação de encontros do ano passado, Aham. e aí eu só preciso pegar esses textos para estar dando uma olhadinha certinho. Ah, Mas eu já tenho o e-book do Todorov, essa introdução à narrativa fantástica, a literatura fantástica, que o senhor aham. acabou de falar. Tá. Só Ó, preciso ler ele. Obrigado, não, professor. então, o Gabriel, ó, só toma cuidado com uma coisa. Tem uma versão que circula na internet que tá com muito problema de tradução, né? Então, por isso que eu escaneei lá o próprio livro, né? Tá bom? Tá ótimo. Aham. A que eu tenho, professor, é direto da Amazon. Ah, então tá bom. Então, beleza. Você é aluno da UEMS ou você é de outra instituição? Isso, eu sou da UEM, estou no 2º ano de Letras em Inglês. Ah, legal. Beleza. Valeu, professor. Imagina. E aí, mais alguma coisa por hoje? Gente, só um pouquinho, só para eu confirmar. Vocês estão me ouvindo, né? Tá. Esse link que eu deixei aqui é o chat do WhatsApp. Entrem por lá, porque é mais fácil do que eu ir incluindo um por um, senão eu vou ter que salvar o número de todo mundo. Então, entra por aqui, eu já deixei lá uma mensagem de qual vai ser os textos e de quando vai ser o dia. E é isso. Eu coloquei e tirei o professor para ele não ficar doido com a gente, mas se ele quiser eu coloco ele de novo. Não precisa me colocar, não. Já tirei, pode ficar tranquilo, senhor. Tá, obrigado. Então tá, então por hoje é isso. Eu agradeço a presença de vocês. E eu vou postar assim que possível, né, os contos do Borges. Então até a próxima semana. Obrigado. Valeu, professor. Boa noite aí, ó. Falou, boa noite. Obrigado pela participação. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, Até. professor. Muito obrigado. Tchau, eu que agradeço, Wesley.